Senhores e senhoras, nossa boa noite. Eu, na condição de presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Santos Dumont, e também na condição de presidente do CDL, estou dando as boas-vindas a vocês. Primeiramente, gostaria de chamar o doutor Geraldo Magela Melo Pinto, que será o mediador da noite de hoje. Gostaria de chamar também o nosso companheiro da diretoria aqui da Associação Comercial, mas aqui nesse momento representando o Sindicato do Comércio Varejista, na condição de presidente, nosso André. Passa o André. Senhoras e senhores, essa ideia partiu aqui da associação com total apoio do Sindicato do Comércio Varejista. Depois disso, nós convidamos os 5 candidatos a prefeito de Santos Dumont, eles estiveram presentes, e nesse encontro nós estabelecemos uma regra para esse encontro nosso. Quero lembrar primeiro o seguinte: isso aqui não é um debate, isso aqui é um encontro dos candidatos a prefeito de Santos Dumont. A Associação Comercial, o CDE e o Sindicato do Comércio Varejista são entidades políticas, claro, representam as suas categorias. Elas não são partidárias, elas são políticas. E dentro dessa função, nós achamos por bem promover esse debate, certo? Então quero aqui ler como foi a regra do jogo no dia que reuniu os 5 candidatos, 5 representantes dos candidatos. Bom, a diretoria da Associação Comercial Industrial e Agropecuária, a Câmara de Dirigentes Lojistas e o Sindicato do Comércio Varejista de Santos Dumont realizou dia 6, segunda-feira, às 19h30, na sede da entidade, a CIASG, reunião com representantes dos 5 candidatos a prefeito de Santos Dumont. Nas próximas eleições, em Santos Dumont, nas próximas eleições, em outubro, para organizar o encontro dos candidatos com os associados. O encontro tem por finalidade possibilitar a apresentação das propostas de governo dos candidatos para os associados, bem como atender as perguntas formuladas por eles. Ficou convencionado os seguintes parâmetros. Número 1. O encontro será realizado no dia 30, às 19h30, na sede da Associação Comercial. 2. Será escolhido o mediador entre os seguintes nomes propostos. Aí foram indicados vários nomes, nós seguimos religiosamente a ordem. O primeiro que foi citado foi o doutor Geraldo. Nós fomos lá e ele aceitou já de imediato, o qual nós agradecemos muito, tá, doutor Geraldo? Os candidatos escolhidos no dia do evento, através do sorteio, que nós vamos sortear agora, esses terão 10 minutos para a sua explanação, não mais que isso, 10 minutos. As perguntas deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à CIAG até segunda-feira passada, dia 27, em envelope lacrado. As perguntas deverão ser direcionadas para os objetivos fins dos associados. Isso já foi feito, nós temos ali uma quantidade de perguntas, só que vão ser lidas 25. É a regra. O mediador não permitirá que os candidatos façam referência e ou perguntas a outros candidatos, presentes ou não ao encontro. Para nossa felicidade, todos os 5 estão presentes. Então não será feita nenhuma menção a outro candidato, porque isso aqui não é um debate, isso aqui é um encontro. Cada candidato poderá fazer-se acompanhado de seu vice e de mais 2 assessores. Somente será permitido o acesso de associado da entidade, promotor do evento, além da imprensa, a qual poderá transmitir o evento. Santos Dumont, 3 de agosto, os 5 representantes, os 5 candidatos assinaram. Nós enviamos isso para o Tribunal Regional Eleitoral, foi aprovado, e hoje nós estamos fazendo, então, esse encontro. Bom, gostaria então, doutor Geraldo, que o senhor fosse sorteando, e à medida que for sorteado, o candidato direcionado fosse vindo e ocupasse o seu local, o seu lugar. Número 1, 2, 3, 4, 5. Bom? Permita, presidente, antes de iniciar o sorteio, fazer um agradecimento aqui de público à associação por ter me convidado a participar desse evento.
será de grande importância para o nosso município de Santos Dumont, né? Então eu quero agradecer pelo empenho, prazer de estar aqui cooperando e ouvir dos candidatos uma proposta boa da nossa querida Santos Dumont e todo o município. Gente, foi lembrado aqui, mas não é o momento não. O André, presidente do sindicato, vai falar também, mas é porque nós temos aqui, nós da diretoria da Associação Comercial, montamos aqui um termo de compromisso. Claro que isso aí, legalmente, não tem como amanhã, se um dos candidatos, claro que um deles vai ser eleito, naturalmente, se ele descumprir esse regulamento, claro que não tem como a gente executá-lo judicialmente, mas tem como a gente olhar para ele moralmente, tá certo? Então nós vamos convidar os candidatos para cá, eu vou ler esse termo de compromisso, peço que assinem e depois disso passar a palavra para o André. Por favor. Reginaldo Cabral. Bebeto. Betinho, representado pelo vice Babá. Gostaria de todos os candidatos sentados, assim como o doutor Geraldo. Esse então é o primeiro encontro de candidatos a prefeito de Santos Dumont, promovido pela Associação Comercial CDL, Sindicato Comércio Varejista. Nós montamos aqui, senhores candidatos, nós montamos um documento rápido, simples, até porque nós estamos muito preocupados com como está sendo. Bom, morre aqui no comentário. Na verdade, vou fazer essa leitura. Gostaria que, se vocês concordassem, vocês assinassem, que um de vocês será o prefeito, né? Naturalmente. Então, temos um compromisso. Nós, candidatos a prefeito municipal de Santos Dumont, nas eleições de 2012, reconhecemos a Associação Comercial, a Câmara de Dirigentes Lojistas e o Sindicato de Comércio Varejista como os principais empregadores de nossa cidade, momentaneamente. Certo de que estes são responsáveis pela geração de grande parte do produto interno bruto municipal. Dessa forma, reconhecemos como legítima a participação ativa dessas entidades nas decisões de governo que afetem diretamente seus associados e seus colaboradores, bem como os rumos de nossa cidade. Respeitando os preceitos democráticos, comprometo-me, no caso do candidato, a criar um canal de interlocução direta com essas entidades, possibilitando assim a participação das mesmas de maneira efetiva e responsável nas principais ações de governo, as quais tenham como foco a promoção do desenvolvimento econômico e social tão almejado pelos habitantes de nossa cidade.
Dessa forma, pelo presente termo, se eleito for, assumo o compromisso de respeitar as propostas e asseverá-las por mim durante a realização deste primeiro encontro de candidatos a prefeito de Santos Dumont. Santos Dumont, 30 de agosto de 2012, e o nome dos 5 candidatos a prefeito. Tá bom? Vocês concordariam em assinar esse documento? Não é uma questão legal, mas é uma questão moral. Muito obrigado. Então, chamo agora o presidente do sindicato do Comércio Varejista. Companheiros, empresários, senhoras e senhores, excelentíssimos senhores candidatos a prefeito de Santos Dumont. Boa noite. O Sindicato do Comércio de Santos Dumont, que é o co-patrocinador desse evento, vem expressar alguns anseios de nossa classe representada, os empresários do comércio varejista, atacadista, de bens e serviços de nossa cidade. Sabemos que deste seleto grupo de candidatos sairá o próximo prefeito de Santos Dumont pelos próximos 4 anos. Ele será a pessoa que designará os caminhos que a cidade seguirá. Se for bem sucedido, teremos a oportunidade de reverter um período de apatia e de decisões que pouco resolveram os problemas dos comerciantes e empresários de Santos Dumont. Em razão disso, o Sindicomércio, junto com a Associação Comercial, proporcionou esse momento entre os nossos representados e os candidatos, para que possamos conhecê-los e seus planos de governo, além deles poderem absorver os anseios de nossa classe empresarial, que vem sendo sacrificada nesses últimos anos por nossos administradores públicos, que insistem em não ouvir as nossas reivindicações e necessidade por nós expressar. Santos Dumont tem no comércio de bens e serviços o seu maior empregador. Somos grandes fomentadores da economia local, inclusive absorvendo a população de nossa micro-região, que vem em nossa cidade fazer compras em nosso comércio. Somos grandes pagadores de tributos estaduais, que são repassados para o município, além de impostos municipais, como, por exemplo, o imposto sobre serviço, na área das empresas de prestação de serviço. Representamos mais de 50% do PIB da economia de nossa cidade. Queremos ser ouvidos nas decisões que afetam diretamente a economia e o comércio de nossa terra. Queremos que o próximo prefeito tenha uma postura democrática e liberal, onde a participação da comunidade seja plena e ativa. Sabemos que a comunidade empresarial é de suma importância para o desenvolvimento de nossa cidade e passa por ela todos os reflexos do que aqui se faz e fala. Em razão disso, pedimos que os senhores atentem para os nossos anseios e necessidades que aqui estão expressas nas perguntas feitas pelos nossos colegas aqui presentes. Sejam bem-vindos e boa sorte. Então, senhoras e senhores, vamos começar propriamente dito o encontro de candidatos a prefeito de Santos Dumont. Quero lembrar a vocês que cada candidato terá 10 minutos, vai estar marcado, e eu vou avisar com 1 minuto, faltando 1 minuto para o término dos 10, encerrando os 10 minutos, eu aviso ao candidato para ele fazer aqui o encerramento, com 10 minutos religiosamente, tá bom? Muito obrigado. A apresentação vai ser também pela ordem de sorteio, né? Sendo que o candidato da mesa tem 10 minutos a partir de agora. Se você quiser falar daqui, Uma boa noite a todos e todas. Peço a vocês licença para poder falar daqui mesmo. Como ninguém que é especialista na área de desenvolvimento econômico,
né, eu tomo liberdade para poder falar aqui mesmo, tem aqui pequenos lembretes que vai ajudar na nossa discussão, na apresentação da proposta, né. Quero cumprimentar primeiramente o presidente da Associação Comercial, o Jorge, assim como ele também, o André, e através de vocês cumprimentar todos os comerciantes, todos os empresários da cidade que aceitaram o desafio, assim como nós, estar aqui hoje presente para fazer essa discussão saudável sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Quero cumprimentar também de forma respeitosa os nossos colegas, candidatos a vereadores, Reinaldo, Bebeto, Afonso, Reinaldo, Bebeto e Afonso, eu acho que está aqui vereador, e também o nosso mediador, doutor Geraldo. Bem, na verdade, o que nós temos para apresentar, acredito que cada candidato vai ter um entendimento, vai ter uma visão sobre o desenvolvimento local da nossa cidade. Nós, a nossa candidatura da coligação Melhor para Santos Dumont, nós baseamos a nossa construção, a nossa proposta, baseada naquilo que a gente já vivenciou. Eu, enquanto vereador, os meus colaboradores, como o seu César, como empresário da cidade, o Horus, como secretário, diversas vezes no município, e mais outros companheiros que, ao longo desses meses, temos debatido sobre a cidade. Eu, particularmente, carrego comigo um aprendizado, uma experiência feita na Câmara através do Fórum de Desenvolvimento Local que nós criamos na Câmara com a ajuda de vários de vocês que estão aqui. E a partir dessa vivência, dessa experiência, que a gente ousou em apresentar algo de concreto que seja aproveitado por vocês, sendo eleito ou não eleito. Né? Então a ideia que nós temos é um modelo diferente daquele que a gente conhece, um modelo tradicional. Aquele modelo que atribui o desenvolvimento e a riqueza da cidade através e somente dos grandes investimentos, principalmente os investimentos industriais de grande porte. Hoje nós pensamos um pouco diferente, ou bem mais diferente. Não é porque nós pensamos isso aqui em Santos Dumont, é porque tem sido assim em muitos lugares. Países e cidades têm saído do ostracismo econômico porque implementou um outro modelo de desenvolvimento, que é o que nós queremos apresentar para vocês. Este modelo, ele é definido da seguinte forma, talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou até assistido em palestras, né, e algumas apresentações. É um modelo de desenvolvimento local com sustentabilidade. É a palavra da ordem hoje no mundo inteiro, né? Principalmente cidades como a nossa, que é cidades pequenas e muito forte, tem que ter esse tipo de desenvolvimento como objetivo fim para a sua economia. E o que seria esse modelo de desenvolvimento econômico local sustentável? É a gente desenvolver a nossa economia, somado com o nosso social, desenvolvimento social, com sustentabilidade. É isso. O que nós queremos com isso? Queremos aumentar as nossas riquezas, fazer a riqueza da cidade aumentar, com distribuição, porque não adianta a gente viver numa cidade rica, com um PIB muito elevado, mas uma cidade cheia de miséria, de pobreza. Esse tem sido o tipo de desenvolvimento de cidades maiores, e que não é o modelo que nós queremos. Até porque, deixar aqui uma deixa, o slogan do governo federal e um slogan de um modelo de desenvolvimento econômico tem dado certo no nosso país, é inegável, é um país sem riqueza, um país sem miséria. Então nós temos, sim, que desenvolver e fazer crescer a nossa economia, ao mesmo tempo distribuir. E a melhor forma da gente fazer isso, distribuir riqueza, é com a geração de emprego e renda. O nosso maior objetivo, gerar emprego e gerar renda na nossa comunidade. Ao mesmo tempo, a gente desenvolver o social, que seria a maneira melhor, que é reduzir as desigualdades. Melhorar os índices sociais da nossa comunidade. E, ao mesmo tempo, criando políticas de suporte, de respeito ao meio ambiente. Se a gente conseguir construir de forma coletiva, de forma conjunta, esse projeto de desenvolvimento local, eu tenho certeza que nós vamos trazer dias melhores para a nossa população. E para toda a população, não só para um grupo, mas para todo mundo. Agora, é evidente
E isso nós estamos traçando em linhas gerais, né? Tem aí os seus desdobramentos, que é o que também a gente gostaria de estar apresentando. É impossível construir esse modelo sem antes a gente preparar e criar um contexto favorável para o desenvolvimento local da nossa cidade. Qual que é esse contexto favorável que nós temos que construir na nossa cidade? Primeiro, é a organização da estrutura pública municipal. Nós temos que ter uma prefeitura completamente voltada para esse desenvolvimento. Uma prefeitura que vai ter os seus espaços organizados para poder induzir e organizar o crescimento da cidade. Sem isso, é impossível, porque quem vai direcionar, quem vai fomentar e incentivar o desenvolvimento econômico que passa por todo mundo, por todos os setores produtivos, é o setor público. Então nós temos que organizar, modernizar a estrutura administrativa da prefeitura e colocá-la voltada para esse desenvolvimento que a gente quer e que a gente busca. Isso passa também por uma questão que é importante, que muitas das vezes as pessoas não dão valor. Desenvolver a economia de uma cidade antes passa por nós termos uma saúde de boa qualidade, nós temos uma educação inclusive universalizada, também de boa qualidade, passa e nós temos uma infraestrutura adequada para poder auxiliar esse crescimento e esse desenvolvimento, e uma série de outras coisas que o poder público tem que garantir, como por exemplo a própria segurança pública e a própria organização de todo o crescimento da cidade. Agora nós vamos estar aprovando na Câmara, que faz parte dessa questão, que é o plano diretor. Sem isso, é impossível, porque isso são vantagens comparativas. Para a cidade futuramente receber investimentos, ela tem que criar um contexto favorável para isso. Nós temos que ter vantagens comparativas com relação aos outros princípios, uma educação com ideia elevada, né? Uma saúde onde possa realmente cuidar, né, da saúde de todo mundo e possa ali, em todos os seus níveis de saúde, na atenção primária, na secundária, na atenção intermediária, seja na alta complexidade, urgência e emergência, tem que estar tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Então, o município precisa se organizar para poder também garantir isso, né? É importante também, nesse contexto, o município ele olhar para os seus potenciais econômicos, né? Olhar para as suas vocações econômicas e incentivá-las. Por isso que essa organização tem que vir antes, porque é uma coisa atrás da outra, um processo de curto, de médio e de um longo prazo. Então, portanto, nós queremos, a partir do momento que a gente criou as condições favoráveis administrativamente, com os departamentos públicos, nós também vamos fazer com que isso seja transformado em incentivos àquilo de bom que nós temos na nossa cidade. Bom, também é importante, dentro desse contexto, a articulação política. Na verdade, a articulação política é o último ponto. Porque não adianta você ter uma relação muito grande com o governo federal, com a presidência da República, como inclusive nós temos, com o governo do Estado, como outros têm, com relações com deputados, sem não fazer dever de casa, que é criar condições para que haja esses investimentos provenientes dessa articulação política. Mas a articulação política, no final desse processo, ela é fundamental para a atração desses investimentos. Agora, eu particularmente tenho uma proposta e eu tenho um entendimento. A gente fica muito tempo, eu sempre ouvi isso, desde quando era menor, adolescente, até criança, que viria uma grande indústria da cidade que resolveria todos os nossos problemas. Na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que é possível sim desenvolver a nossa economia e desenvolver a nossa sociedade a partir de vocês e de muitas pessoas que não estão aqui, ou que talvez nem sabem que está tendo um debate sobre desenvolvimento econômico aqui na Associação Comercial. Então nós temos que olhar para o nosso período, olhar para o nosso quintal e acreditar no desenvolvimento da cidade a partir das próprias iniciativas que já existem, que são muitas, que são várias. Aqui já foi apresentado, foi colocado pelo Jorge, a importância do setor de comércio e serviços da nossa cidade. 58% dos postos de trabalho da nossa cidade é proveniente do setor de serviços de comércio. Olha que grande potencial que nós podemos investir e fazer crescer. Então, continuando, é importante também que a gente só falta um minuto, eu estou lendo a metade, mas o que eu quis dizer é que é importante a gente criar contextos favoráveis a esse desenvolvimento.
Quais seriam outro contexto importante? A gente organizar os atores locais, fazer a prefeitura poder conversar com as entidades, associação comercial, sindicato comércio varejista, outros sindicatos, associações, conselhos, para todo mundo trabalhar junto. Outra coisa que é importante, a gente melhorar o nosso capital humano, qualificar toda a nossa mão de obra, que muitas vezes o que separa uma pessoa do mercado de trabalho é a qualificação profissional. Nas minhas considerações finais, eu termino a nossa proposta. Eu quero primeiro, faço questão de peço licença por sempre, agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui e participar desse momento histórico da cidade de São Paulo. Então, nosso agradecimento a Deus, eu tenho certeza que todos aqui, independente da religião, compartilham desse agradecimento. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o senhor Geraldo Magela Neto, vereador nosso na cidade. Quero cumprimentar doutor, vereador Afonso Costa Pereira, quero cumprimentar também o senhor Carlos Alberto de Azevedo, nesse momento ausente, representado pelo seu vice, impossibilitado por fala, de acordo com o regulamento. Quero também cumprimentar o senhor Carlos Alberto Ramos de Faria e também o vereador Labete Mendes Ribeiro. Cumprimentar o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Santos Dumont, o senhor Jorge Luiz Ferreira Ribeiro, e sua diretoria. Cumprimentar as autoridades presentes, meus senhores, minhas senhoras, jovens, adolescentes. Eu estou muito feliz nessa noite por poder estar aqui e participar desse momento da nossa história. Parabéns, André, pelas suas palavras colocadas aqui, que me antecederam. Nosso parabéns, e é isso mesmo. O próximo governante precisará abrir um canal direto com o empresariado, com os comerciantes, com a população, com a sociedade civil organizada. Eu estou muito feliz por estar aqui e destacar que me preparei para esse momento. Por que sou candidato a prefeito de Santos Dumont? Porque me preparei para esse momento. Na vida, a gente procura se preparar para muitas coisas. A gente se prepara para chegar à faculdade, se prepara para casar. E às vezes não nos preparamos para ocupar os postos de liderança política. Eu quero destacar que na última eleição, quando eu estava na condição de vice, após perder a eleição, levantei a cabeça e fui para o banco de uma faculdade e concluí o mestrado em 2011. Não falo isso como ostentação, pelo contrário. Sou fruto de uma família simples, que muitos aqui, talvez todos conhecem. Sou fruto de uma família de 12 irmãos, sou o 10º filho. Trabalhamos arduamente desde os 6 anos de idade, já tinha compromissos. Então a vida me ensinou a ter muita responsabilidade com os compromissos assumidos. Mas sempre procurei me capacitar para aquilo que eu me proponho a fazer. Por isso sou candidato a prefeito. Porque estou preparado para governar Santos Dumont. Governar de forma madura, como os senhores e senhoras precisam, como a família de Santos Dumont precisa. Quero dizer para vocês que o nosso projeto, desde o princípio, procurou ser um projeto que não nasce com as mesmas características que na maioria das vezes surgem para ganhar as eleições a todo custo. E aqui eu quero me permitir dizer uma coisa. Por que Sandra Cabral é candidata a vice-prefeita na nossa coligação Santos Dumont em Boas Mãos? Primeiro, destacar o preparo dela. É uma pessoa preparada, capaz, comprometida, assim como nós somos. Nós estamos unidos para construir
um projeto que realmente proporcione a Santos Dumont fazer mudanças significativas. Preciso colocar isso nesse momento, porque quando vocês souberam, a maioria, alguns, né, talvez tenham de dizer, mas por que o casal? Primeiro, destacar o papel da família. Todos nós aqui temos famílias. Santos Dumont é uma família. E dentro da nossa coligação, como nós não quisemos comprometer o nosso projeto, aqui está o nosso programa de governo. Ele foi construído de verdade. Eu passei 1 ano e meio reunindo aos sábados, e aqui estão os meus assessores técnicos. Nós passamos reunindo para construir esse projeto para a governação do Dumont. Não de forma ilusória, porque é natural que às vezes no período eleitoral a gente entra no êxtase achando que tudo será uma meritocracia. Não é verdade. Mas quando a gente se prepara para enfrentar de forma sólida, com coragem, a gente consegue. Eu quero destacar para vocês que a minha vez terá papel importante no governo municipal. E quero destacar para também a coragem que tivemos de inovar. O casal, isso demonstra coragem, porque nós não quisemos entrar no mesmo ritmo que sempre é da política nacional, que é juntar e ganhar a todo custo. Nós, desde o princípio, nós queríamos garantir a governabilidade. E é para isso que nós estamos aqui destacando a nossa fala nesse momento. Tá? Nós queremos governar Santos Dumont, inclusive com a participação popular, e os senhores e senhoras poderão opinar. Quero chamar a atenção de vocês também o carrinho de mão, né? Que a música está aí na nossa cabeça e que alguns criticaram, outros elogiaram, mas por que o carrinho de mão? O carrinho de mão é símbolo de trabalho, é símbolo de construção, tá? Vale ressaltar a criatividade que nós tivemos com ele, porque ele transforma num palanque para que possamos falar. Aí vieram as críticas, são naturais, mas eu queria chamar a atenção de vocês também, que o próximo líder político de Santos Dumont, que sentará ali na cadeira do Executivo Municipal para governar Santos Dumont, terá de ter coragem. E eu quero dizer para você, nós temos coragem, porque nós descemos no calçadão e falamos sobre ele, porque nós temos coragem. Sempre tivemos coragem para trabalhar. Então, assim, o próximo líder político terá a incumbência de transformar o simples em extraordinário. Por quê? Porque é notório que às vezes nós achamos que o governo estadual, o governo federal vão resolver nossos problemas. O governo estadual e federal tem papel importante. E daqui a pouco eu vou falar que não falta trânsito político. Mas eu estou destacando que nós precisamos primeiro organizar a nossa casa, gente. Vocês são empresários, comerciantes. Se você não organizar a sua casa, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, nós vamos organizar a prefeitura e aí sim, quando precisar usar o trânsito político, nós usaremos ele de forma madura. Então, estou dando a explicação nesse momento para pessoas maduras, né, pessoas entendedoras, que o carrinho de mão não significa símbolo de pobreza, não. Pelo contrário, criatividade. E eu ressalto, né, que às vezes nós podemos transformar o simples em extraordinário. Críticas sempre terão. O nosso filho mais ilustre, Alberto Santos Dumont, hoje é uma notoriedade no mundo, mas naquele momento talvez ele tentava voar, quantas pessoas o chamaram de louco, tá? Mas ele teve coragem e quebrou paradigmas. Nós estamos quebrando paradigmas, mostrando o contraditório, que de forma simples e objetiva nós podemos alcançar muitos ideais, e nós vamos mexer de forma organizada na infraestrutura da cidade de Santos Dumont e de forma madura, com um secretariado altamente comprometido e técnico. Quero fazer também, nesse momento, destacar sobre o PMN, Partido da Mobilização Nacional, um partido pequeno, estou nele há muitos anos, tenho orgulho de estar nele. É um partido que não negocia sua legenda, anda de cabeça erguida, temos uma presidenta muito austera, mas que tem trânsito no governo estadual e no governo federal. Temos trânsito e que quando precisar nós usarmos esse trânsito, nós usaremos. Porém, eu quero ressaltar mais uma vez, nós queremos
Primeiro, organizar a nossa casa. Quero dizer para os senhores e senhoras, meus colegas candidatos a prefeito, eu estudei muito em Santos Dumont. Eu sei quanto que entra em Santos Dumont de aposentados e pensionistas, luas, sei tudo, sei esses números. Tem as informações, senhor André, me permite mencioná-lo, do nosso PIB, o que diz respeito a serviços, indústria, agropecuária. Sei o valor estimado que entra em Santos Dumont da venda de leite, dos tanques de resfriamento, que precisará ser enfrentado de forma madura, né, agregando valor. Eu vou terminar, senhor presidente, meu tempo. Precisará ser feito isso de forma madura. Quero encerrar as minhas palavras, dizendo mais uma vez: sou fruto de uma família simples, trabalho desde os 6 anos de idade, tá? Não tenho vergonha de trabalhar. Já trabalhei na serraria do meu pai, montei um estúdio de fotografia e filmagem, já vendi frango pendurado no carro de vassoura, nunca tive vergonha de trabalhar, tá? Estudei para isso, cheguei no mestrado em administração pública com muito esforço. E hoje, nessa noite, eu quero destacar para vocês e sensibilizar: a nossa candidatura é madura, não está comprometida com a pobreza, está comprometida com vocês. E por isso nós queremos pedir nesse momento a sensibilidade de vocês e agradecer e parabenizar a associação. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome do presidente Jorge, a toda a diretoria da Associação Comercial, pela oportunidade de participar dessa tão importante reunião. Quero agradecer também ao Dr. Geraldo, agradecer a todos os empresários e comerciantes aqui presentes. Depois de um trágico episódio que marcou minha família, aprendi que precisamos muito fazer pelos outros, que fizeram por nós no passado. Mas me preparei muito para poder um dia gerir o nosso município. E minha meta é implantar uma administração profissional na prefeitura, baseado nesse profissionalismo e em respeito a vocês que vieram ouvir nossas propostas de governo. Preparei com minha coordenação de campanha um vídeo resumindo o nosso plano de governo. Mas, infelizmente, nós não estávamos sabendo que não poderia ser apresentado um vídeo que nós fizemos, e por isso também não deixaríamos de continuar aqui. Depois todos vão ter a oportunidade de receber um vídeo desse para analisar e olhar com carinho em casa, e nós não deixamos também de estar participando desse momento devido a esse impedimento. E baseado nesse profissionalismo, em respeito a vocês que vieram ouvir nossas propostas de dia, preparei para mostrar aqui para vocês hoje um pouco de nosso programa de governo. A gente sabe que o tempo é um pouco curto, são 10 minutos, né? Mas acreditava que a maneira mais agradável e profissional de apresentar o programa de governo seria essa, mostrando para vocês como vai ser nosso governo, um governo profissional, como vai ser escolhido nossos assessores e nosso secretariado, de uma forma bem profissional e técnica. Nós não temos nenhum compromisso político para que o nosso secretário e outro cargo qualquer da prefeitura. Daqui a pouco, terminando essas palavras aqui, nós vamos apresentar para vocês. Cada um vai receber o nosso programa de governo juntamente com esse CD, juntamente com o vídeo gravado. Dentro do nosso desenvolvimento econômico sustentável, todo empenho não só para inaugurar o nosso distrito industrial, mas também buscar novas áreas para instalações de mais empresas. Porque todos aqui sabem que nós temos um distrito industrial lá montado já há vários anos e até hoje, por algumas pendências, ainda não foi inaugurado. Sabemos também que não é uma grande área, mas vamos trabalhar junto ao nosso governador Anastasia, que esteve aqui presente semana passada, nos declarando o seu apoio, e de imediato nós assumimos a prefeitura, vai nos fazer a doação do distrito industrial, para que aí sim nós vamos trabalhar junto a empresas, trazer para a nossa secretaria
criar leis de incentivo e subsídio para trazer empresas para o nosso município, para gerar emprego para a nossa população, onde nós temos um censo que nós fizemos há pouco tempo, 11% de desemprego na nossa população, um índice um pouco acima do que acontece aqui em Juiz de Fora e o que acontece em Barbacena e na média de Minas Gerais, que hoje é 7% do nível de desemprego. Então nós vamos trabalhar em cima disso, esse distrito industrial está lá instalado, preparado para receber as indústrias e empresas e até hoje, infelizmente, não foi colocado em funcionamento. Adoção da política de formação e capacitação técnica da nossa população, evitando que vagas geradas no município sejam ocupadas por pessoas de outras cidades, fazendo parcerias com o FIEM, com a CMI, com o SESC, com o SIM e Federação do Comércio, juntamente com a Associação Comercial da nossa cidade, Sindicato do Comércio Varejista da nossa cidade. Essa é a nossa intenção. Parceria com o governo de Minas, junto ao INDE também, para nos ajudar a trazer essas empresas para a nossa cidade, para se instalar no nosso distrito industrial. Apoio ao empreendedor individual, ao pequeno e médio empresário e ao cooperativismo, fazendo parcerias com instituições federadas. Eu acho que isso também é muito importante. Envolvimento das entidades da classe, como eu já disse aqui, Associação Comercial, Sindicato do Comércio, na busca de soluções para problemas que envolvam o comércio e empreendedores da cidade. Na questão do turismo, nós todos sabemos que a nossa cidade tem um potencial muito grande para o turismo e ele é mal aproveitado. Nós vamos trabalhar também para montar uma infraestrutura adequada na nossa cidade. Todos nós sabemos que Alberto Santos Dumont é o pai da aviação e é o único e nós não estamos sabendo explorar esse potencial do turismo na nossa cidade. Sabemos que vem 3 grandes eventos aí no nosso país, Copa das Confederações, Copa do Mundo e as Olimpíadas. Sabemos que nós estamos aqui no eixo Rio-Belo Horizonte e temos que aproveitar e explorar isso em cima do turismo. Vão vir turistas do mundo inteiro para o Brasil e nós temos potencial, nossa cidade tem potencial para isso, dando uma infraestrutura adequada à nossa Ponte Preta, revitalizando o nosso modelo de Cabangu. Vamos aí, vocês vão ver no nosso programa de governo, aí vamos montar o site Visite Santos Dumont para que as pessoas tenham conhecimento do nosso potencial de turismo e o que nós temos na nossa cidade. Em cima disso tudo, nós vamos ter um apoio político, que é do nosso governador Anastasia, do nosso senador Aécio Neto e do meu irmão deputado Luiz Fernando, que eu acho que vai ser a base da nossa administração, ser o diferencial. E eu confio muito nessas pessoas. O governador nos relatou agora, há uma semana aqui em Santos Dumont, o comprometimento com a nossa cidade de nos apoiar para que a gente resgate o nosso município da atual situação que se encontra. Então, juntamente com eles, eu confio muito e aí vai ser o diferencial nessa questão do turismo, desses 3 grandes eventos que nós vamos ter no futuro aqui no nosso país, que vai nos ajudar a atrair e a gente também está participando no calendário deles. Fazer com que Santos Dumont, nos nossos feriados, nas nossas datas importantes, Semana da Asa, fazer um calendário oficial de uma programação para toda semana, fazendo um motocross, enduro da Asa, trazendo vários eventos para a nossa cidade, fazer aqui na nossa praça, na minha adolescência existia as gincanas, tinha corrida de kart. Nós queremos fazer um movimento para atrair não só turistas de fora, mas também para que nossa população fique nos feriados municipais da nossa cidade e não vá gastar seu dinheiro em outros municípios, na cidade vizinha. Nós também vamos incentivar, vamos montar um calendário de atração para a nossa cidade, para que incentive essas datas, para a gente fazer essas atrações, para que o nosso povo não vá para de fora. Tivemos por último aí o aniversário de Santos Dumont, dia 27 de junho, um feriado numa sexta-feira, onde na nossa cidade não tinha nenhuma atração e aqueles que tinham condições foram para de fora, outros centros aí mais perto, para poder gastar o dinheiro. E o que nós não queremos é isso, queremos que fique em nossa cidade, que gaste, que consuma, que faça consumo em nossa cidade. Otimizar a nossa saúde, hoje totalmente sem planejamento, os nossos postos de saúde sem médico, os nossos postos de saúde sem remédio, sem médico, todos sem planejamento, onde vários bairros hoje não têm atendimento, aonde o distrito da Jacuba, a localidade da Jacuba tem médico comum da Serra, não é isso que nós queremos. Então, todos os 3 lugares precisam de médico, temos que ter um planejamento adequado para a nossa saúde, para que desafogue a nossa policlínica e o nosso hospital. Administração participativa. Não abro mão disso. Em todas as minhas reuniões com entidades, com associações, eu relato para todos os presentes. Eu não abro mão de ouvir e ser ouvido, porque eu acho que a melhor maneira de se administrar é ouvir e ser ouvido. Juntamente com essa associação comercial aqui, eu cito muito o exemplo do nosso calçadão.
se tivesse chamado os comerciantes, os empresários da nossa cidade, essa associação comercial, que fizesse um acordo sobre a questão do calçadão, e se tivesse feito o que está sendo feito. Mas erramos junto. Mas como não foi ouvido, não teve uma troca de ideia, está acontecendo o que está lá hoje. Qualquer um de nós aqui que estamos presentes, que assumir a prefeitura a partir de janeiro, vai ter trabalho naquele nosso calçadão. Porque é o ponto de encontro de toda a nossa comunidade. Distrito e bairro passa pelo nosso calçadão e o gestor que entrar lá a partir de janeiro vai ter que tomar uma atitude em questão do nosso calçadão. Combate às drogas. Em cima do nosso censo, que nós fizemos por último aqui em Santo Monte, 92% da nossa população está preocupadíssima com a questão de drogas na nossa comunidade. Nos surpreendeu os números, acima de qualquer outro tipo de questão, como desemprego, como infraestrutura do nosso bairro, como a saúde. Vamos ter que fazer ações sociais, trabalhos sociais. E, mais do que isso, a minha primeira bandeira na minha gestão vai ser o emprego. Já falei aqui, já relatei, nós vamos trabalhar de imediato, que a gente traga algumas empresas, algumas indústrias para a nossa cidade, mesmo que seja de pequeno porte, para que esses nossos jovens, sem perspectiva de vida em nossa cidade, tenham emprego. Porque em nossos bairros não tem praça de esporte, nossos jovens não têm emprego, acabam procurando o caminho das drogas. Isso nos surpreendeu. Nós vamos ter um trabalho muito grande nessa questão de combate à droga. Vamos ter junto a Polícia Militar, Polícia Civil, combate à questão das drogas, mas também precisamos de fazer a nossa parte. Não é só a parte das polícias, nós vamos ter que fazer a nossa parte, fazer os trabalhos sociais, nós vamos resgatar esses jovens que estão aí com problema de drogas, envolvidos com drogas, resgatar eles e deixar que os nossos jovens também não entrem por esse caminho. Essa também é uma das nossas metas no nosso programa de governo. Eu queria finalizar então, gente, deixando aqui essa mensagem. Nós daqui a pouquinho vamos distribuir para todos vocês um programa, um plano de governo desse aqui, junto com um DVD que nós gravamos aí de aproximadamente 8 minutos, que ele seria apresentado aqui, porque a gente sabe que o prazo o tempo é pouco para a gente apresentar o nosso plano de governo, e que vocês olhem com carinho em casa e que pode ter certeza que juntos vamos fazer o que Santos Dumont precisa. Essa é a nossa intenção, isso é que nós queremos, a força política que nós temos vai fazer o diferencial. Agradeço a presença de todos, agradeço a Associação Comercial por esse encontro, muito obrigado, boa noite. Gostaria inicialmente de dar boa noite ao senhor presidente do Sindicato Comércio Legista, o senhor André Coelho Borges Medeiros, ao presidente da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Santos Dumont, Dr. Jorge Pereira Ribeiro, ao senhor vereador, Dr. Geraldo Medley, aos nossos candidatos a vereadores, o vereador Fabiano Mendes, ao Reinaldo Cabral e ao senhor Carlos Alberto Ramos de Faria. É um momento muito importante que nós temos de falar para um grupo de empresários que aqui hoje está tão bem representado na Associação Comercial de Santos Dumont. E quando nós temos essa oportunidade, é de extrema importância fazermos algumas reflexões, porquanto essas reflexões elas nos levará, por certo, a decidir qual rumo tomar para o futuro da nossa cidade. E quando nós falamos em relação a desenvolvimento econômico, nós fazemos uma relação direta com todas aquelas que são assim chamadas políticas sociais. Não é possível desenvolvermos políticas sociais se não houver efetivamente um trabalho de implementação econômica. E essa implementação econômica, ela tanto se faz a nível federal, como se faz a nível de estado e também a nível de município. Quando nós analisamos os índices da nossa cidade,
nós constatamos que estamos extremamente dependentes dos repasses orçamentários de impostos da União e também do Estado. O que constitui o nosso orçamento municipal, ele é basicamente repasses da União e repasses do Estado. Porquanto, aquilo que nós arrecadamos como receita tributária do município é incapaz de satisfazer uma política de desenvolvimento social ou mesmo desenvolvimento econômico. No entanto, quando nós fazemos uma análise mais profunda, e aí falando de índices de desemprego que afeta toda a nossa comunidade, nós temos que fazer também uma análise mais profunda. Por que a Zona da Mata, por que a nossa cidade, ela passa a ser uma exportadora de mão de obra? Aqueles jovens que aqui residem, ao se qualificarem, acabam indo para outras cidades e acabam desfalcando aquilo que poderia ser um diferencial na hora de atrair empresas a serem instaladas aqui na nossa cidade. Isso acontece em razão de dois motivos. O primeiro motivo, a Zona da Mata de Minas Gerais, ela vem num declínio econômico já há algumas décadas. E também por não possuir, e no caso desse declínio, nenhuma política de desenvolvimento, seja de este desenvolvimento, tanto do governo federal quanto do governo do Estado de Minas Gerais. Quando o governo do Estado de Minas Gerais, no ano de 2008, ele propôs, depois de muito tempo, para se contrapor à lei Rosinha do Estado de Rio de Janeiro, fazendo aqui incentivos fiscais para a instalação de indústrias da Zona da Mata, nós tivemos 2 anos para que houvesse a instalação de indústrias aqui em Santos Dumont. Porquanto foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo considerou não só a lei de Minas Gerais, como outras leis que foram editadas pelo nosso país inconstitucionais. Então, do Estado de Minas Gerais, aquela que poderia nos dar o alento para fazer com que houvesse a viabilidade de instalar empresas, porque Santos Dumont estava na relação daquelas empresas, daquelas cidades, onde seria oferecido incentivos fiscais, foi retirado em razão da inconstitucionalidade dessa lei do Estado de Minas Gerais. O fato é que esse declínio econômico da Zona da Mata não nos permite cruzar os braços. E é dentro dessa perspectiva de fazer com que a nossa cidade retome o crescimento que nós estamos propondo no nosso programa de governo, e também que está sendo distribuído, algumas políticas que certamente, alguns programas que certamente surtirão efeitos. O primeiro é o microcrédito, com a criação da unidade de crédito municipal. Ela é baseada em estudo feito por Yunis Jorge, que diz que o microcrédito pode não ser uma solução, mas uma força de mudança, não só econômica e pessoal, mas também social e política. O microcrédito, quando ele é bem gerido, ele é capaz de trazer soluções de cunho social e também de cunho econômico. E através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, dentro de uma reforma administrativa, nós queremos que esse microcrédito seja gerido pela Prefeitura Municipal de Santos Dumont, que passará a identificar aqueles micro ou pequenos empresários que necessitam deste crédito para fazer com que aquele seu empreendimento possa crescer. E a partir desse crescimento, passar para um segundo momento, que é o outro programa que também pretendemos lançar, que é o programa Empresa Fácil. Através da Prefeitura, nós procuramos facilitar àqueles que já estão estabelecidos ou que possam se estabelecer através da política do microcrédito. E fazer essa parceria com esses pequenos empresários através da qualificação, através do assessoramento na constituição dessas pequenas empresas, podendo assim, não só no aspecto do acompanhamento técnico, mas também no acompanhamento técnico jurídico, facilitar a instalação desses pequenos empreendimentos. Um terceiro momento também é o apoio às empresas instaladas. Nós temos aqui em Santos Dumont diversas empresas instaladas que, por certo, devem poder público ser parceiros dessas empresas, procurando fazer com que haja indução através do poder público no desenvolvimento dessas empresas.
E, por fim, nós estamos propondo aqui o condomínio industrial modelo. E esse condomínio industrial modelo passa pela aplicação de uma lei recentemente aprovada pelo Governo do Estado, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a Lei Estadual número 020 de 2012, do dia 6 de janeiro de 2012. O que prescreve essa lei? Essa lei prescreve que aqueles distritos industriais que são propriedade da Podemig, a exemplo do nosso, possa ser passado às prefeituras. E as prefeituras, no caso a nossa, passa a gerir esse distrito industrial. Criando-se um condomínio industrial, nós podemos seguramente criar um atrativo com a diminuição de custos de instalação para empresas que podem e devem ser prospectadas para instalação em nossa cidade. Nós, infelizmente, os municípios, de uma forma geral, existem limitações para que sejam oferecidos incentivos fiscais. Porém, nós estamos propondo aqui no nosso programa de governo incentivos fiscais para uma área específica, que é o setor turístico. E dentro do setor turístico, nós estamos propondo fortalecer o Conselho Municipal de Turismo e criar uma política municipal de turismo com a finalidade de desenvolver a cidade, o turismo histórico, o turismo de evento e também o turismo rural, com o incremento de atividades e de eventos que já existem, a exemplo do Carnaval, Festival de Música, Semana da Asa e outros. Pretendemos ainda promover, e aqui até dentro do espírito que foi proposto pelo Sindicato Comércio Varejista, criar um observatório econômico que compreende uma parceria com as instituições de ensino superior, as entidades empresariais e a comunidade, visando coletar, analisar, tabular e organizar informações sobre as atividades econômicas da cidade, sendo ele, esse observatório econômico, um balizador, um censo permanente de diagnóstico econômico e também social da cidade de Santos Dumont, para que haja o debate e, a partir do debate, através desse observatório, as propostas sejam levadas e implementadas pelo Poder Executivo. Também, dentro dessa perspectiva de que nós não poderemos desenvolver a nossa cidade sem que haja uma infraestrutura, nós estamos propondo melhorias na saúde, melhorias, e quando dizemos melhorias, falamos na permanência de projetos que foram relativamente exitosos, como a Casa da Criança, o Saúde Mulher, mas melhorar, implementando principalmente situações que levam à gestão de qualidade, como a informatização do Sistema Único de Saúde, fazendo com que os postos de saúde funcionem nos bairros, tirando assim aquela pressão que existe em relação à policlínica e também ao Hospital Municipal de Santos Dumont. Outra proposta, não ainda na saúde, mas em relação à educação, que é de extrema importância quando nós falamos em desenvolvimento econômico e social. Nós sabemos que o IFET, ele ocupará toda a área que hoje é cedida ao SEMEC, a Prefeitura Municipal de Santos Dumont. E que bom que assim seja, porque isso representa um avanço dos cursos que serão oferecidos pelo IFET. Mas nós não podemos retirar do patrimônio que é o município de Santos Dumont o SEMEC, que nós pretendemos levar o SEMEC em parceria com o Instituto Joaquim Soares, o funcionamento de cursos profissionalizantes rápidos para que nós possamos oferecer esses trabalhadores qualificados à iniciativa e também da iniciativa privada visando a instalação de empresas. A permanente atividade em relação, só concluindo, em relação aos cursos profissionalizantes, também passará por esse observatório, porquanto a demanda do setor produtivo que determinará aonde serão investidos os recursos públicos na formação de mão de obra qualificada. Nada candidato, era 3 minutos.
e a ordem, obviamente, para o Tem que sair na foto. candidato da venda, em sua opinião, o quadro de servidores municipais, qual função hoje mais carece e qual a sua importância? Em sua opinião, no quadro de servidores municipais, qual a função o município hoje mais carece e qual a sua importância? Olha, eu acho essa pergunta muito pertinente, porque ela tem a ver com aquilo que eu estava dizendo no início, que tem a ver com o processo no início do desenvolvimento da cidade, que parte da organização de gestão da prefeitura. Então, hoje a prefeitura ela não tem organizado o departamento de planejamento, de avaliação e desenvolvimento de projetos. Então, nós queremos instituir, de uma forma bem planejada, melhor dizendo, essa secretaria, uma secretaria colocar para funcionar, inclusive até existe no papel, no organograma da prefeitura, mas na prática ela não existe. Então, nós queremos criar a secretaria, botar para funcionar a secretaria de planejamento, avaliação e desenvolvimento de projetos. Ela que vai organizar todo o planejamento de desenvolvimento da prefeitura e do município, das ações que o município vai ter que desempenhar para dinamizar e desenvolver a sua economia. Eu acho que essa secretaria ela é fundamental. Ela vai estar passando por todas as outras secretarias, ela faz interface com todas as outras secretarias para induzir cada secretaria dentro do seu papel, dentro da sua vocação, induzir o seu desenvolvimento. Ela pode estar, inclusive, ligada com os outros departamentos, as outras secretarias, para poder organizar. Porque não adianta achar que vai sair fazendo um monte de coisa atropelada, porque o resultado a gente já conhece. É importante ter um planejamento para saber aonde nós queremos chegar. Ações, muitas das vezes apavorada ou para cumprir muitas vezes uma resposta muito imediata da população, você não consegue fazer uma coisa e vai ter um resultado a longo prazo. Então, por isso que essa Secretaria de Planejamento ela é fundamental, porque ela vai escolher e ela vai colocar tudo ao seu tempo que vai ser feito pela Prefeitura Municipal, pela nossa administração. Aí sim, no final desse processo, nós vamos saber aonde nós estamos indo e aonde nós vamos chegar em cada área, na cultura, no esporte, no lazer, na educação, na saúde, na infraestrutura, no turismo, no apoio ao desenvolvimento local ligado ao empreendedorismo, ao associativismo, ao cooperativismo, e também nas questões tecnológicas. Nós temos que estar voltados, que inclusive eu acho de maior potencial novo que a cidade virou foi a Universidade Tecnológica Federal, que é o Instituto Federal. Ali será produzida a primeira mote tecnológica do Brasil na área de ferrovia. Então essa secretaria tem que estar ligada a todos os fazeres econômicos da cidade. Acho que seria isso. Reinaldo, o senhor tem conhecimento sobre um projeto em tramitação na Câmara Municipal e que trata da questão
do Sistema Municipal de Cultura. Em sua visão, como o município poderá se beneficiar com a aprovação desse projeto? Se aprovado, poderá o senhor assumir o compromisso de promulgar desde logo no seu primeiro ano de governo? Eu começo a responder a pergunta pelo final. Claro que sim. A cultura é papel importante. Aliás, né, a comunidade que não conhece a sua cultura não conhece a sua história. A comunidade, a sociedade que não conhece a sua cultura, a sua história, se perde no tempo da hipótese de cometer os mesmos erros. Então está registrado que nós assumimos esse compromisso de promulgar. Mas eu quero destacar a importância da cultura. Até destacar, né, que a minha vice-prefeita nesse momento já tem feito um papel importante na Câmara de Vereadores, incentivando a cultura, né, através da Câmara Cultural, né, dando continuidade ao projeto que já foi implantado no ano anterior. Então, a cultura, né, certamente será também um gerador de renda para o município. E esse é um governo que eu pretendo fazer. Tudo que nós fizermos, trazer divisas para o município. Porque, assim, conforme eu disse na minha fala anterior, né, inicialmente, tudo que estudei em Santos Dumont, sei as necessidades, né, e acredito na cultura como coisa importante, né, para o desenvolvimento de Santos Dumont. Né, e juntamente com a cultura, o turismo faz parte das nossas intenções, está no nosso programa de governo, que nós vamos separar a Secretaria de Educação da Secretaria de criar a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Porque hoje é um amontoado de muitas coisas, uma secretaria, e aí não sabe para onde vai. Nós vamos fazer a divisão dessa secretaria e o que nós tratarmos de cultura, lazer, né, esporte, terá papel importante e com certeza vai gerar muitas divisas para Santos Dumont. Daqui a pouco nós continuamos a falar com ele. Obrigado. Deverso, o que você pretende fazer para fomentar o comércio em datas como Natal, Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças? Vamos fazer parcerias junto a essa associação, junto ao Sindicato de Comércio, para que mobilize e, juntamente com a nossa Secretaria da Prefeitura, a gente incentive no Carnaval, por exemplo, as nossas escolas de samba junto à APS, que façam o consumo aqui na nossa cidade. Vamos vamos estimular o ganha-ganha. Aquele que mais consumir aqui, vamos reverter de outra forma dentro das escolas de samba, dentro dos nossos programas de incentivo, que nós vamos fazer para que as pessoas gastem e comprem aqui no nosso município, no nosso governo. Nas festas como Natal, nós vamos promover junto à associação comercial algum incentivo para a gente fazer junto ao nosso comércio, algum sorteio de alguns brindes, para que a nossa comunidade não saia daqui para gastar em Juiz de Fora e outros centros maiores, para que possa gastar no nosso comércio, tirar aquela mania como de vamos Juiz de Fora para passear, porque lá a gente dá uma olhada nas lojas, vê os melhores preços, sabendo que em Santos Dumont nós temos oportunidades, empresas, comércio e loja que atendem da mesma maneira em outros centros. Então nós vamos incentivar, vamos dar incentivo e vamos fazer parcerias junto com a associação comercial, junto com o sindicato, para que a gente segure o nosso povo para gastar aqui na nossa cidade. É isso que nós queremos fazer, é isso que nós vamos incentivar para fomentar o nosso comércio. E trazer também essas indústrias, incentivar que se instalem aqui na nossa cidade, dando algum benefício em troca, para que venham para Santos Dumont se instalar aqui, para gerar mais emprego, para aí assim o nosso comércio também movimentar mais, ter mais movimento na nossa economia. E nós sabemos, dentro desse censo nosso, que 70% da nossa população tem a média salarial de um salário muito baixo, também nos preocupa muito. Então, nós vamos trabalhar em cima disso aí para que o nosso comércio seja mais movimentado, que a nossa comunidade consuma aqui em Santos Dumont.
Se eleito for, o que o senhor pretende fazer para minorar o problema das enchentes no nosso cidade? Essa é uma preocupação de todos aqueles que são populações ribeirinhas, e é uma preocupação também especial daqueles que desenvolvem suas atividades comerciais, posto que a boa parte do nosso comércio está margeando o rio das Foz. O que pode ser feito em relação à questão de minorar o acúmulo e a precipitação pluviométrica? Quando a situação ganha uma dimensão tal que fica como tragédia, não há algo que se fazer, né? Mas há condições, sim, do poder público agir de uma forma preventiva em relação à questão das inundações. O primeiro ponto que tem que ser analisado quando nós tratamos de prevenção é a limpeza dos córregos e rios. Limpeza anual de córregos e rios. O segundo ponto é uma campanha permanente de educação das populações ribeirinhas. Nós temos a necessidade de começar a educar ambientalmente as crianças, mas não podemos também descuidar de fazer com que essa educação chegue até os adultos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é nós fazermos um sistema de coleta de lixo eficiente, de lixo resíduo eficiente. Isso importa em darmos prioridade àquelas populações que estão à margem dos rios. E também temos que fazer essa coleta de lixo nas encostas. Um programa mais caro e mais demorado, ele passa por um projeto que nós apresentamos na Câmara Municipal de Santos Dumont, que é o Conservador de Águas, porquanto boa parte da água que vem até a nossa cidade, ela é fruto também do desmatamento das encostas. Isso vem também ao encontro da aprovação do novo Código Florestal. Então, o programa do Conservador de Águas, que dá incentivo ao produtor rural, que faz a conservação na forma técnica de seus mananciais, bem assim, das encostas, é capaz de retardar o escoamento dessa água na calha do Rio das Foz e também dos córregos. Então, são essas medidas: educação ambiental, limpeza permanente do rio e também a coleta do lixo, bem assim a educação dos produtores rurais. São medidas que vão, por certo, aliviar esse risco de inundações do nosso centro comercial e de toda a população ribeirinha. O tema é incentivo fiscal. Tenho acompanhado a gestão da Prefeitura de Juiz de Fora e tenho visto leis de incentivo fiscal para incentivar empresas de fora a se instalar na cidade. Um exemplo é a Alphaville, call center, com aproximadamente 1.000 funcionários, que só foi para Juiz de Fora devido à redução de ICMS, que foi de 5% para 2%. O que o senhor pensa a respeito de criar incentivo fiscal em Santos Dumont? Já tem alguma ideia? Olha, essa pergunta ela sempre ronda, né, a questão do desenvolvimento. Sempre atrela muito a questão da redução de custo ao desenvolvimento da cidade. Eu acho que isso funciona muito com as esferas que realmente detêm mais poder na redução do imposto. Hoje, um grande investimento para vir de fora, para dentro, principalmente ele olha é o ICMS. E é um imposto que nós não temos controle. Os impostos municipais, para você reduzir, talvez esses grandes empreendimentos, não faz muita diferença. O que eu acho que nós temos que fazer é olhar para dentro de casa e olhar as coisas que a prefeitura pode fazer a nível municipal que possa fortalecer os empreendimentos existentes na cidade. A questão de doar terreno, a questão de reduzir os impostos municipais, isso é o de menos. Isso é o de menos.
para você conseguir atrair outros investimentos, até porque um grande investimento vai olhar outras questões que impactam mais, né, como a qualificação profissional, é importantíssimo, a infraestrutura, a questão da Alma Viva, pelo que consta, pelo tipo de iniciativa produtiva que eles têm lá, eles necessitam de tecnologias que talvez São Paulo não tenha, né? Questão de fibra ótica na cidade, né? Esse tipo de equipamentos que lá tem, né? E a cidade não tem. Então, antes da gente pensar no incentivo fiscal, eu acho que a gente tem que organizar a cidade, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a nossa infraestrutura, a gente tem que olhar para o que a gente já tem aqui dentro. Por exemplo, a questão de área, vou voltar à questão do industrial. Na minha opinião, já passou da hora da gente pensar em uma outra finalidade do distrito industrial. Nós temos aqui vários comerciantes e pessoas que têm o seu comércio, que necessitam de um espaço para construir uma unidade para poder, tipo um ponto seco, né? Colocar o seu produto para o supermercado do arroz, por exemplo. O nosso distrito industrial poderia servir para isso, ao invés de ficar esperando a vida inteira essa indústria que nunca vem, né? Que o nosso padrinho vai dar, que o padrinho continental vai dar e nunca que vem. Então, acho que nós temos que pensar na questão do desenvolvimento econômico a partir dessas iniciativas, repensar as coisas que já nos foram colocadas e olhar de uma forma diferente. Então, eu acho, por exemplo, eu fui um dia no Bar da Glória, no comício ontem nós tivemos lá, o Jardel, que tem lá uma empresa de usinagem, ele falou, se eu tiver um espaço maior, eu posso aqui colocar mais 30 pessoas trabalhando comigo, mas eu já construí, já comprei o lote do lado e não tenho condições de crescer mais. O distrito industrial poderia servir para isso, para as empresas que já existem na cidade. Assim você gera emprego e renda. Então, tudo que nós temos que pensar na questão do desenvolvimento econômico da cidade é olhar o que nós temos já de iniciativa e buscar aquilo que nós temos de potencial para poder oferecer para eles. Reinaldo, senhor candidato, é sabido que os juízes, promotores públicos e o delegado seccional não residem em nossa cidade. Qual é a sua posição sobre essa questão e, se eleito for, o que o senhor pretende fazer a respeito? Muito boa pergunta, né? Eu quero responder de forma simpática que eles façam como eu fiz. Eu trabalhei em Belo Horizonte por muito tempo, né? E eu amo tanto Santos Dumont que a minha família continua residindo aqui, né? Então, assim, de forma simpática, eu gostaria de sugerir-os que eles viessem juntar forças conosco, porque a presença deles aqui constantemente facilitaria muito, né, as nossas vidas. Inclusive, é doutorado do senhor, né, mediador nessa noite, que vez por outra precisa implantar mandados de segurança. Mas aí, respondendo tecnicamente, não cabe ao prefeito tomar essa decisão, né? Talvez em qualquer instância superior, né? Assim, eu respondo de forma simpática, absoluta, né? E eu gostaria, assim, de, na minha fala que está sendo gravada aí, e de forma respeitosa, convidar os senhores juízes, promotores, que façam como eu e minha família. Nós amamos tantos do mundo, que fui trabalhar pelo Horizonte, ficamos aqui, tá? E agora estamos voltando para enfrentar esse desafio que é governar Santos Dumont para frente, com toda a experiência que nós conseguimos nesse período. Muito obrigado. Quais as melhorias na área da saúde? Plano de cargo e salário dos funcionários da prefeitura. Cesta básica dos funcionários ajuda na construção de equilíbrio. Empresas para a cidade, empregos para o povo. Cargo de confiança, recebe pessoas realmente capazes. Divulgação dos eventos da cidade pela região para arrecadação de verba
como o turismo, como, por exemplo, o Carnaval, Festival de Inverno e outros. A questão da saúde, na nossa gestão vai ter um planejamento para a gente descentralizar do nosso hospital, da nossa policlínica, o encharcamento